Olá pessoal, eu me chamo Luiz Antônio e eu vim mais uma vez aqui para fazer um experimento de calorimetria, que é para levar um melhor entendimento para vocês em sala de aula. Para realizar esse experimento, eu estou utilizando balão com água, um balão com areia, duas velas, e eu fiz esse suporte aqui justamente para deixar o experimento bem melhor, para que vocês possam ficar bem mais à vontade. E um isqueiro para acender as velas. Bom, galera, qual a finalidade desse experimento? Na verdade, responder uma pergunta. Qual balão estourar primeiro? O balão que tem água, que é esse daqui, ou o balão que tem terra? E o porquê, entendeu? Esse que nós queremos saber. Qual vai estourar primeiro e por que o outro? Por que o balão com água ou o balão com terra estourou primeiro? Ou por que um demora mais do que o outro? Por que estoura ao mesmo tempo, entendeu? Essa é a incógnita que eu quero responder para vocês. E explicar os detalhes, se possível. Então vamos lá começar o experimento, né? Eu vou acender os fogos aqui. Ok. Então vamos lá, verificar qual balão estoura primeiro. Ok. Bom, como vocês podem ver, né, o balão com terra ele estourou primeiro do que o balão com água, né? Então vamos ficar mais alguns minutos aqui para ver se o balão com água estoura ou se ele vai demorar muito tempo para estourar também. Bom, galera, esse é o experimento e logo mais eu vou estar explicando o que aconteceu para vocês. Bom, galera, dando continuidade ao experimento, né, de calorimetria, para que vocês possam ter melhor compreensão sobre o assunto, é importante vocês saberem o que é calor específico. Galera, calor específico ela é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. E cada substância tem seu próprio calor específico, que nem vocês podem observar na tabela. E para encontrar o calor específico, utiliza-se a seguinte fórmula, que é a razão entre a capacidade térmica dividido pela massa, que é a razão entre a capacidade térmica e a massa de uma substância, no caso. E como vocês já sabem, né, o balão, a água, ela tem um calor específico igual a 1. E a areia tem um calor específico igual a 0,2. Mas a pergunta é, por que o balão com areia estourou primeiro do que o balão com água? Entendeu? Essa é a incógnita do experimento. Para explicar melhor sobre isso, eu vou ter que fazer um comentário sobre capacidade térmica. Gente, capacidade térmica, ela determina a quantidade de calor que um corpo precisa receber para alterar sua temperatura em uma unidade. Contudo, cada corpo reage de maneira diferente ao receber determinada quantidade de calor. E a capacidade térmica de um corpo é a relação entre a quantidade de calor que ele recebe, que é o Q, dividido pela variação da sua temperatura, como vocês podem ver aqui na fórmula. E eu coloquei esse exemplo bem simples aqui ao lado para
para explicar melhor. Uma vela, né, que é a fonte de energia, que está entrando em contato com um cilindro de alumínio, sabendo que o calor específico do cilindro ele é 0,21. O objetivo é analisar a variação da temperatura que o corpo vai sofrer, que no caso é o cilindro, ao receber uma determinada quantidade de energia, entendeu? Essa é a noção de capacidade térmica. E é por isso, galera, que a quantidade de calor necessário para estourar o balão com areia é bem menor do que a quantidade de calor necessária para estourar o balão com água, levando em consideração a mesma quantidade de calor para ambos os balões. Porque enquanto cada grama de areia precisa de 0,2 calorias para variar sua temperatura em 1 grau Celsius, a água precisa de 1 caloria para executar o mesmo trabalho. Para explicar melhor sobre isso, nós vamos analisar a fórmula de calor específico e esclarecer melhor essa situação. Bom, como já havia mencionado, né, a fórmula do calor específico é a razão entre a capacidade térmica e a massa de uma substância. Só que a capacidade térmica ela tem a fórmula que é igual à quantidade de calor dividido pela variação da sua temperatura. Aplicando a fórmula da capacidade térmica na fórmula do calor específico, nós vamos obter o seguinte resultado, que o calor específico é igual à quantidade de calor dividindo pela massa vezes a variação de sua temperatura. Manipulando essa fórmula, que é passar a massa vezes a variação da temperatura que está dividindo, passar multiplicando para o outro lado da igualdade, nós vamos obter que a quantidade de calor ela é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é o famoso queimacete, entendeu, galera? E é o que eu quero mostrar para vocês, gente. Para a mesma quantidade de calor, aqui no caso, mesma quantidade de calor, mesma quantidade de massa, entendeu? Mesma quantidade de calor e mesma quantidade de massa, o calor específico, quanto maior o calor específico, no caso que é o da água que é maior, quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação da sua temperatura. No caso, a sua temperatura vai variar muito mais devagar. E quanto menor o calor específico, que é o caso da areia, a sua temperatura vai variar muito mais rápido. Isso é uma relação inversamente proporcional da física, entendeu? E, gente, concluindo, para explicar melhor sobre isso, né, eu peguei um exemplo do cotidiano, né, que é sempre bom fazer essa analogia para que vocês possam compreender melhor. Eu usei a praia. Por quê? Porque a praia tem bastante areia e tem bastante água. No caso, é bastante mesmo. E de dia, vocês podem perceber que a areia está muito mais quente do que a água, justamente porque o calor específico da areia é 5 vezes menor do que o calor específico da água, fazendo com que a temperatura da areia varie muito mais rápido do que a temperatura da água. Entendeu, galera? E foi isso que aconteceu no experimento. O fato do calor específico da areia, que estava dentro do balão, ser menor do que o calor específico da água, fez com que, quando eles começassem a receber a mesma quantidade de calor, a temperatura da areia variou bem mais rápido do que a temperatura da água, fazendo o balão com areia estourar primeiro e, seguidamente, né, o balão com água estourou. Bom, galera, esse foi meu experimento de calorimetria de calor específico.